retornando do nosso rápido intervalo com a já tão famosa e conhecida Colinha, que me acompanha desde o início dos estudos e não poderia estar distante de nós neste ano de 2025, que estaremos hoje encerrando os estudos da noite. E retornaremos em 2026, provavelmente em fevereiro, mas ao longo desse período de recesso estaremos postando informações do retorno dos trabalhos. Bom, isso aí deixa para o final dos estudos dessa noite, faremos alguns comentários e já deixaremos algo, como podemos dizer, encaminhado. Após este vídeo, o Magneide fará observações e comentários, fará sua oração encerrando a noite de estudos. Depois o espaço, como sempre, estará democraticamente aberto para que cada companheiro possa compartilhar seu conhecimento, nos brindando com algum caos, algo que tenha vivenciado, para enriquecer as nossas noites de estudos. Para não alongar, e vai ficar um pouquinho longo, porque serão 3 perguntas, independente de eu ter resumido a 698 e 699, sempre fica um pouquinho alongado. E não poderia deixar de agradecer a espiritualidade, que durante este ano todo fez um farto material durante as pesquisas chegarem até nós. Como sempre, se não fossem esses amigos, não sei o que seriam das nossas noites de estudos. Então, mais uma vez, sou eternamente grato pela paciência e compreensão da espiritualidade e que faz chegar farto material a todos nós. Muito obrigado. Dando início, a pergunta 697 nos fala o seguinte: a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Vamos começar com um excelente conselho da alta espiritualidade. Não podemos dizer que o casamento é indissolúvel. Separar o que Deus ajuntou é bem diferente de separar o que os instintos inferiores uniram. O problema sério do casamento é a sintonia por afinidade espiritual. Os que se unem por amor verdadeiro, nada no mundo faz separar, nem mesmo a desencarnação, pois os espíritos continuam juntos por vibrações espirituais. Eu achei maravilhoso esse parágrafo, achei lindo. E essa parte, os que se unem por amor verdadeiro, nada do mundo faz separar, nem mesmo a desencarnação, pois os espíritos continuam juntos por vibrações espirituais. Magnífico. E temos também o contrário, né? As leis humanas mudam. Pelas mudanças de comportamento que vivemos em sociedade, mesmo que não concordemos, as leis são feitas para a organização e temos que segui-las, e compete a cada um de nós melhorar, e que todas as mudanças ocorram na nossa reforma íntima. É cada vez mais claro que as uniões que se processam por sintonia têm laços duradouros, porém, a união por interesse é passageira, porque não existe amor no egoísmo. Simples assim. Tenhamos a certeza que o casamento é uma lei natural para que a sociedade firme seus alicerces na comunhão de ideias afins. Aqui, quando fala de casamento, como nós tocamos, mencionamos, né? E chamamos muita atenção na reunião anterior, casamento é a união. Não vamos imaginar o casamento processado através de um documento, mas aquela união que constitui, temos várias formas de união hoje, vários tipos de família que se unem juntos por amor. Chamamos de casamento. Miramês, quando um dos cônjuges foge a determinados preceitos de harmonia do lar, aparece, pela força da necessidade, o divórcio. Os cônjuges pedem em separação a Deus. Os cônjuges pedem uma separação e Deus permitiu que isso fosse estatuído por lei. No entanto, ela pode desaparecer quando as criaturas se conscientizarem de seus deveres e passarem a amar sem exigências e com nobreza nos corações.
Lindo, como sempre, Miramês. Olhem que ensinamento. A indissolubilidade do casamento é imposição humana, contrária à lei da natureza, porque tudo se encontra movendo em mutações variadas. Compreendemos, pois, que o amor é universal. A própria lei da terra dá essa garantia, somente enquanto vivem as duas criaturas. Depois de se encontrarem livres da matéria, elas poderão permanecer unidas pelo sentimento, pela sintonia que o amor faz gerar. Esse parágrafo da pesquisa é muito esclarecedor. Há muitos casamentos de provas, há casamentos por interesses e há casamentos por missão. Estes últimos são bem escassos. O certo seria que cada um amasse o mais que pudesse aquele que consigo convive no lar, porque do amor sai a inspiração do que se deve fazer, das responsabilidades de cada um, diante dos compromissos assumidos, no céu e na terra. Bárbaro, né? Sempre o tempo, juntando com o progresso, modificam tudo pela evolução alcançada pela sociedade. Podemos afirmar que essa modificação nos traz justiça e amor. Somente o que não se desfaz são as leis de Deus. O que ele fez é eterno. Maravilhoso, né? Agora nós vamos para 698 e 699, que nós resumimos em um só comentário. A 698 é a seguinte: o celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? E a 699, o celibato não é da parte de certas pessoas um sacrifício com o objetivo de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? A materialização ficou da seguinte forma. A palavra celibato tem origem do latim coalibatus, que significa estado de solteiro. Olha que interessante. Esta palavra deriva do termo em latim caelebs, que também significa solteiro, e pode ter vindo de raízes proto-indo-europeias para sozinho e vivo. Inicialmente o termo se referia apenas a quem não era casado, mas hoje também é frequentemente associado à abstinência sexual, especialmente quando se fala em contexto religioso. Que interessante, né? O celibato antes queria dizer sozinho e vivo, solteiro. E hoje ela tem mais uma conotação da abstinência sexual. O celibato poderia estar certo se verdadeiramente ele deixou de contrair matrimônio por não fazer parte desse plano reencarnatório e ter uma vida dedicada ao próximo. Façamos uma pergunta a nós. Se não tivéssemos o compromisso família, aqui falo esposa, filhos, nos dedicaríamos de forma mais ativa ao próximo? Isso é uma pergunta para cada um de nós. Um mentor, podemos perceber muitos deles na Terra por provas, por oportunidade, por esse tipo de compromisso ou por missão, pois estando livre dos compromissos de familiares, desempenha melhor o seu papel a favor da sociedade. Temos também o outro lado. Entretanto, o celibato em favor de si mesmo, como egoísmo, e para não ajudar aos que formam uma família, não é aceito como virtude, visto que a renúncia nesse caso é somente em favor de si mesmo, e usura e, portanto, condenado pela consciência. Estando no mundo, o espírito deve, por obrigação, dar pelo menos o que recebeu dos seus ancestrais. Se eles renunciassem ao casamento, ele não nasceria. Nós não nasceríamos, nem teria a oportunidade que agora temos. Miramês, nas oportunidades de redenção espiritual, como seja o casamento, quantos pais hoje dão graças a Deus pelos filhos que têm, por poder lhe ajudar, e até mesmo andar, a comer e a vestir, e a ter um abrigo.
Além disso, a família é abençoada pelas portas de amor que se abrem para a eternidade. Relembremos aqui a pergunta e a resposta de número 598 do Livro dos Espíritos, para melhor esclarecimento. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Eu falei 598? Não, 698. Eita, 698. E a entidade espiritual responde ao codificador: não, e os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. E quem desagrada a Deus está desagradando a si mesmo, fazendo dívidas para o resgate no amanhã. E os que aqui enganam o mundo têm de voltar para reparar o mal feito. Jesus era um celibatário. No entanto, tinha uma missão divina entre os homens, na solidificação do Evangelho. Imagine ele casado com filhos, como seria? Deixaria esposa e filhos que ficariam desamparados? Pensaria que poderiam sofrer perseguições? Seriam presos? Torturados? E até mesmo executados? E aí nós temos também Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo. Reparem, e é uma verdade, quando aqui o celibato aqui fica sozinho, não estamos falando da conotação e da abstinência sexual, de não constituir uma família. Quem assistiu o filme do Divaldo, lembra que no momento que ele está conversando com Joana de Ângeles, a sua mentora, ele pergunta sobre o casamento, né? E ela responde que não está na programação dele. Então, e muitos questionamentos a gente faz, será que a gente agiria diferente se fôssemos sozinhos? Aí é uma pergunta para cada um de nós, né? Bom, vamos seguir aqui. Miramês, um comentário dele. Muitos outros missionários dos céus foram celibatários por mandato divino para anunciar o Evangelho de Jesus, livres de certos compromissos. Um mentor, o casamento é a oportunidade divina para as criaturas. Não compete a nós julgar os celibatários, porque somente aos céus cabem quais os que vieram ao mundo para não casar. A Deus pode dizer claramente aos homens, pelas portas da consciência, se deve ou não contrair matrimônio, constituindo família. Então, como eu estava mencionando aqui, quando naquele livro, no filme do Divaldo, a conversa dele com Joana de Ângeles, ele queria constituir uma família, não é? E ela responde que não estava na programação. E agora, será que ele não constituiu uma família? Aquele trabalho maravilhoso que ele tem de abrigar as crianças no lar que ele constituiu. E a história, quando ele constituiu esse lar, é muito linda, né? A Casa do Caminho foi em homenagem a uma irmã. E ele, junto com o irmão, ele quis conhecer como viviam as prostitutas. E o irmão levou ele aos prostíbulos e tal. E em certo comentário dele que ele faz, muitas senhoras recebiam os parceiros e os filhos estavam embaixo da cama. E para que isso não ocorresse mais, ele fez aquela casa, constituiu. Primeiro, se eu não me engano, foram 10 crianças, alguma coisa nesse sentido, com tudo regular. Uma creche, um orfanato, acho que tinha mas já era um orfanato. As mães assinavam uma autorização, o juiz, tudo certinho para aquelas crianças serem criadas e não passar por aquilo que estavam passando. Não só elas, mas as suas mães, que infelizmente se prostituíam para poder sustentá-las, se sustentar. Não vamos entrar aqui no julgamento. Mas poderiam fazer outras coisas, que não sei o que. Não compete a nós. Não sabemos o que cada mãe estava vivendo. Sabíamos sim das suas aflições de estarem recebendo seus parceiros na cama, aonde seus filhos estavam deitados embaixo.
se escondendo? Ou era o único abrigo que tinham? E aí ele veio com esse trabalho lindo. Precisa falar mais alguma coisa? Havia necessidade de uma esposa constituir uma família? Quantos filhos ele não teve com esse ato que ele fez? Não é? Maravilhoso. Um lembrete: o celibato, quando em caráter de sacrifício para beneficiar os seres humanos, é meritório, é um exercício benfeitor para o coração de quem o faz. Tudo no mundo da alma é dirigido pelos sentimentos. Eles é que dão mérito ou demérito aos seus passos. Essa mensagem de um mentor ilustra o caso de Divaldo, Chico e tantos outros. O celibato é nobre quando o celibatário se priva da constituição de família para ajudar uma família maior. Quando o seu amor cresce de maneira que atinge a humanidade. Eis aí a consciência que ilumina com trabalhos da ordem superior. Aqui o mentor tece o seguinte comentário. Vemos vários tipos de celibatários no mundo dos homens. Uns que não se casam para, como dizem, aproveitar a vida mais livremente, que chamamos a vida de desespero, outros, para não gastarem o ouro que ajuntaram. Meus amigos, mas nada como um dia após o outro, né? Ninguém é playboy a vida toda. Mas pergunto aqui, seria que realmente encontrar a felicidade? Ao final da vida não sentirão uma solidão, um vazio, não ter ninguém ao seu lado? Todo sacrifício pessoal será um mérito, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Eu, por exemplo, eu nasci para ter família. Eu me sinto realizado com minha esposa, constituído um lar, tendo os filhos. Se isso não ocorresse, eu seria um cara frustrado. Sabe quando você... Eu sinto que eu nasci para ser pai, ter uma família, ter um lar. Eu adoro essa situação. Eu adoro chegar em casa, ter minha esposa. Adoro quando fazemos as nossas reuniões, almoço, e as filhas estão juntas. Olha, um bate-papo, uma mensagem, um telefone, isso faz o meu dia um grande dia. Então eu sou o cara que nasci para ser família, para ter uma família. Eu adoro isso. Eu adorava quando criança, aquela reunião na casa dos meus avós, que eu e minha família, nós morávamos com os meus avós, eles eram bem idosos, e minha mãe foi uma das últimas filhas a casar, e já estava com ela, enfim, moramos junto com eles. Então era muito gostoso no final de semana, sabe aquela mesa de família enorme, os avós, primos, tios, tias, todo mundo junto. Aí, em todas as tardes e domingo, eles iam jogar truco, saía aquela confusão, rasgava o baralho, mas acabava tudo em festa. Era uma maravilha. Eu nasci para isso, eu adoro isso. Né? Então eu não entendo o cara que prefere não ter família para viver a vida. É tão lindo viver a vida junto. Eu amo ser um cara de família. Temos um caso bem interessante que foi Francisco de Assis e dezenas de outros, mas o que aconteceu com ele foi muito especial. Vamos nos ater a ele. Conheceu a vida material. Conheceu a vida material, foi para bagunça, bebia, ia para as tavernas, né? Tavernas. E lá conheceu. Teve vida sexual também. Ele me perdeu um pouquinho, mas voltando aqui, mas algo sublime aconteceu. Ele passou a questionar o seu estilo de vida, né? Isso é digno, sublime. Sua posição, com sua busca pela fama, busca pela honra, através de ser cavaleiro. Participou de guerras, mudou completamente para a paz, ajudar os mais pobres e se voltar à natureza, né? Então, por isso que eu falo, será que um desses ditos playboy, ao chegar ao final da vida, ou quando tiver com uma vida onde a beleza física ou os bens materiais não são tão fartos como no passado, não haverá um vazio?
E Francisco de Assis, isso tocou quando ele estava preso. Ele se questionou até onde isso era legal, até onde isso valia a pena. Um cara que tinha todos os bens materiais, conheceu a vida material, participou da vida material, foi para as guerras como um cavaleiro, que é onde trazia a honra, a fama, tudo. Ele ia seguir os negócios da família, ele se questionou. Será que era isso mesmo? Será que era para isso que ele veio? E aí ele buscou, através da paz, ajudar o próximo, aquilo que fazia bem para ele. Não é? Nunca, jamais, antes ou depois, na hora certa. Para encerrar a nossa noite de estudos, devemos orar e vigiar, para não cairmos na tentação de esquecermos as obrigações espirituais, sendo celibatários ou consorciados. Bom, meus amigos, com isso encerramos os nossos estudos de 2025. Eu gostaria de agradecer a todos que gentilmente acompanharam os nossos trabalhos, os nossos estudos, as nossas orações, todos os nossos trabalhos que temos ao longo da semana, do mês, do ano, de segunda a segunda. Temos o Evangelho, temos o estudo, temos o dia livre, temos o trabalho de saúde, temos o humor de sexta, temos as reflexões aos sábados, né? A parte psicológica, que nos ajuda muito, né? Traz aquele conforto. Temos a energização aos domingos e o capítulo da radionovela. Enfim, mais um ano, todos nós juntos. Esse ano tivemos a chegada de novos companheiros, que carinhosamente chamamos de equipe da Márcia, amigos da outra casa de oração que se juntaram a nós. Pingo de Luz, que é a Márcia, seu Carlos, seu José, o Toninho, a Salete, Cristiane, Severino, Sueli e os demais. Não vou mencionar todos, porque nem lembro o nome de todos, mas me perdoem, mas são os companheiros de Pingo de Luz que se juntaram a nós. E alguns companheiros frequentadores terminaram a sua jornada no nosso plano físico, voltando para a casa do Pai, como o nosso querido tenor Adalton, o Alexandre, companheiro que esteve junto conosco, infelizmente teve a doença, mas teve esse período todo que ele refletiu. O caso dele eu acho lindo, maravilhoso. Era um cara que não tinha fé. E nesse período da doença despertou a fé nele, na sua esposa, companheiros de jornada, desde quando começamos a nossa casa. Temos o Vanderlei, o irmão da nossa querida Isilda. Vou dar uma engasgada aqui. Da Isilda, da Cecília, a nossa dona Esther, que também voltou para a espiritualidade. Foi um ano de muito aprendizado. Graças ao bom Deus, tivemos a oportunidade de nos reunirmos, sempre estarmos juntos, com todos os problemas, todas as dificuldades, as tristezas das partidas, e essa parte aqui do casamento, eu achei tão lindo, porque aquilo que se une pelo amor, nem o desencarne vai separar, as vibrações estarão. Eu tenho certeza que esses irmãos, com as suas companheiras, suas famílias, trazem esse carinho dentro, né? Porque eles estavam unidos pelo amor. Então, eu achei tão magnífico, e por isso que eu resolvi citar cada um desses companheiros que acabaram voltando para a espiritualidade, que tinham a sua família, constituído seus lares, mas eles se juntaram pelo amor. Então, tenhamos a certeza que nem o desencarne separou eles nesse momento. Então, eu achei bem bacana essa parte do 697, o início, eu achei lindo. Enfim, bom, nós iniciaremos o nosso recesso dia 22/12, retornaremos dia 18 de janeiro. Encerraremos dia 18 de janeiro e reiniciaremos dia 19 de janeiro. Inicialmente, às segundas-feiras, manteremos o Evangelho para os lares, sem citar nome específico e fazendo um Evangelho para todos os lares. De terça
A sábado teremos radionovela, audiobook, aí conforme nós estamos agora, Maria, Mãe de Jesus. Quando encerrar, eu colocarei O Céu e o Inferno de Allan Kardec, e aí no retorno, a partir do dia 19 de janeiro, o Evangelho já será ao vivo, vamos assim chamar, com menção dos lares e coisa do tipo. Todos os domingos, nesse período de recesso, manteremos as nossas vibrações com a Nildes, passando o seu passe de fortalecimento. Nada como iniciar bem a semana, né? É sempre uma forcinha a mais, é bom. E, meus amigos, enfim, é isso. Eu gostaria de agradecer de coração a cada companheiro, a cada irmão que nos acompanhou esse ano. Eu sou eternamente grato porque a espiritualidade nos dá essa oportunidade de trabalho, nos dá essa oportunidade de conhecer novos companheiros, nos deu a oportunidade de estarmos juntos com companheiros que encerraram suas tarefas aqui e voltaram para a espiritualidade. Eu gosto de dizer que o pai falou: filho, acabou sua tarefa aí, vem que eu preciso de você aqui. Eu acho isso uma forma de nós acalmarmos o nosso coração quanto às perdas. Mas enfim, meus amigos, o Pai chamou, nós temos que obedecê-lo. Então, eu deixo um enorme beijo no coração de cada um. Semana que vem, já Natal, dia 24, véspera 25, quinta-feira, todos estarão reunidos com suas famílias, que se possam aproveitar da melhor forma possível. Não esqueçamos de fazer uma oração e agradecer esta oportunidade de estarmos todos juntos. E para aqueles que estão na pátria espiritual, vamos fazer uma oração, agradecendo pelos momentos que eles estiveram junto a cada um de nós, aos nossos pais, avós, aos nossos tios, tias, a todos aqueles que já voltaram à pátria espiritual, ao nosso staff espiritual que nos mantém firme e forte aqui nesse plano, ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor. Não esquecemos de fazer uma oração, principalmente para o nosso anjo da guarda. Esse tem muito trabalho. Meus amigos, eu deixo um grande beijo no coração de cada um. Foi um prazer inenarrável, durante o ano de 2025, receber a cada um dentro do meu lar. E agradeço a cada momento que tivemos junto no lar de cada um. Um beijo, fiquem com Deus. Excelentes festas. Até 2026. Tchau.